Joseval, quando é que você começou a fazer poesia? Eu sempre fiz, desde... Lá em Presidente não existia televisão, não existia internet. Você tinha o cinema todo sábado, né? E nós formamos... Tive um professor de português extraordinário que idealizou um negócio chamado RV, que é a República dos Vagabundos. Eram 13 membros... né? Mas era o promotor público, o doutor Ítalo Paulucci, que nos ensinava, por exemplo, ele tinha os discos clássicos, né? A abertura 1812 do Tchaikovsky, tudo a gente conheceu com o Ítalo. A gente alugou uma casinha num fundo de bairro lá, e eram 13 membros, sexta-feira a gente se reunia. O Augusto era tão fantástico que 30, 40 anos depois, o cinema universal criou a Sociedade dos Poetas Mortos. Exatamente. Que era a magnitude da nossa República dos Vagabundos. Ali era o professor Luiz Gonzaga, era eu, o Rubens Chiraço, gerente da rádio. Tá. Um dia, eu estou saindo do Jornal da Manhã, está o Fernando Vieira de Mello mais bravo, né? Vagabundo, está nos prejudicando, junto com o Tuto e o Digênio. Falei, de quem vocês estão falando? Um cara lá do Ministério do Magalhães Pinto, pô, está só nos ferrando. Falei, por quê? Eles tinham comprado a Rádio Grande ABC, transformando na Trianon, e queriam trazer para 700 kHz, perto da PAN. Eu falei, quem é o cara? Ele falou, Rubens Bussacos. Eu falei, esse cara é meu amigo. Ah, você também é amigo de todo mundo. Liga para ele. O Rubens Bussacos era um dos 13 que roubava cabrito com a gente no estação, viu? Para assar de noite, entendeu? Quando ligou, o Rubens Bussacos veio e falou, não, Rubens, tal, pode vir para cá, pô. Que maravilha. E a Trianon me deve essa. E, Joseval, você sentiu muita diferença entre televisão e rádio quando você foi? Muita diferença. Qual é a diferença principal? A diferença fundamental, para mim, é de conteúdo. Porque o rádio esgota o conteúdo. Sei. Né? E a televisão é o tempo, a imagem e não sei o que, e o ibope, o desespero. Né? O rádio não. O rádio, tudo mandava falar até esgotar o assunto. Então, eu achava que a televisão, por exemplo, você, para falar 2024 no texto escrito, você não pode botar 2024. Você tem que escrever 2024. Exatamente. Porque vai dar 3 segundos. Quer dizer, é um negócio absurdo, pô, porque uma comunicação não é o que nós estamos fazendo aqui, né? A vontade. É a vontade, é conversando. Então, isso realmente me chocou bastante. Porque você era limitado em razão do tempo. Quantas vezes o comentário meu cortava o fim, pô? Cortava, porque tinha que cortar, pô. Exatamente. Ficava sem sentido, porque às vezes. Tantos segundos. Você tem essa limitação. Então, isso eu achei que é uma limitação absurda da televisão. Bom, eu queria dar um depoimento aqui pessoal, né? Eu tive durante a infância, juventude, porque a nossa diferença de idade é pequena. A minha juventude eu ouvia o Joseval. Aí, de repente, eu resolvo fazer rádio também, surgiu uma chance na Jovem Pan, eu fui para lá e para um outro programa, até que o Tutinho um dia disse, olha, participa 2 vezes por semana do Jornal da Manhã. Olha isso. Era tudo que eu queria, porque eu queria ter perto esta figura e queria ouvir, mesmo tirando o microfone, eu ouviria o Joseval mostrando como é que era o mistério que eu acompanhava nos primeiros dias. Ele saía pouco antes do fim, por alguns minutos. Para montar o final, E, de repente, voltava com uma crônica impecável, ligada a um dos assuntos debatidos naquela manhã. Além disso, eu já tinha aprendido com o poder de argumentação do nosso advogado, com essa voz maravilhosa aí, sempre tendo razão. Muitas vezes eu falei besteira ali, porque eu deveria ter ouvido o Joseval. Primeiro, Joseval, eu queria que você
explicasse como é que era esse ritual, que você saía e voltava com uma câmera, com uma crônica. Como eu não quero que você saia do estúdio aqui, porque eu quero conversar, em seguida eu vou te pedir que leia um poema, o que você quiser, e termine o nosso programa com aquele magnífico Bom Dia, São Paulo, Bom Dia, Brasil. Isso foi a grandeza da minha vida. Como é que era o ritual? Você saía... Evidente que eu saía às 7 da manhã de casa, entrava às 7h30 e não tinha nada na cabeça. Ia acontecer tudo dentro do jornal. E isso é bom no rádio. Não é? Isso é ótimo. E dentro do jornal, uma ou outra notícia permitia o final mais romanceado, porque a notícia é igual para todo mundo. É isso aí. O ônibus tombou, morreu 5 e não sei o quê, e tal, não sei o quê. Todo mundo dá a notícia que o ônibus tombou, morreu 5. Mas você, não é isso, pô. O rádio tem que emocionar. Claro. Então você tem que ver, mas que 5, ir para onde? Você ia pegar a razão de ser daquele fato ter acontecido naquele momento, né? Então você imagine, por exemplo, que o pessoal ia indo para Aparecida do Norte, o ônibus tombou e morreu. Você ia pegar aquilo, a fé dessa religiosidade brasileira que ia caminhando lá e sacrificam a própria vida em razão disso. Você dá uma romanceada e você humaniza um fato que virou manchete de 3, 4 linhas em todos os jornais. Agora, eu nunca divulguei que eu fazia poesias, realmente. As poesias são fantásticas. Não cabia, né? Mas agora, no livro, eu tenho 6 sonetos. Isso. Que eu publico. 3 das minhas netas, quando nasceram, e eu abro uma que eu escrevi lá em 59, no meu quartinho, que eu morava lá na casa da minha tia Dove, faço um fecho também de um outro soneto, e eu não divulguei ainda um soneto do Passo Preto. Podemos ouvi-lo. Eu sou capial, eu sou de mato e gosto do Passo Preto. Esse soneto tem uma história, porque quando a gente estava sendo preparado para ir para a faculdade, o professor nos ensinava a, num determinado momento, se desse branco, você desafiar o professor para você fazer uma outra coisa, que o deu branco não vale mais. Caiu para mim uma coisa fácil, que era o parnasianismo brasileiro. O parnasianismo é o Olavo Braz Martins, dos Guimarães Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, né? São os 3. Aí eu fiz a parte gramatical dos Luzia, falei, eu dei o ponto. Eu falei, o parnasianismo brasileiro, pode falar. 3 são os grandes parnasianistas brasileiros. Olavo Braz Martins, dos Guimarães Bilac, pá, branco. Não lembrei os outros 2. Aí ele começou a brincar comigo. O senhor já viu As Pombas? Já viu o Mal Secreto? Não sei o quê. Eu falei, excelência. Você tinha que chamar de excelência. Não adianta eu falar mais nada. Mas eu queria demonstrar que eu conheço a literatura. Se me deu uma outra oportunidade. Ele falou, posso? Qualquer um pode ser de Portugal? Pode. Guerra Junqueiro. Tinha na Bandeirantes um maluco lá de um colega nosso, jornalista, chamado Pimentel, que adorava o Guerra Junqueiro. Sim. E ele declamava a abertura da Velhice do Padre Eterno, que é linda. Sim. E eu também decorei. Falei, vou declamar para Vossa Excelência a abertura da Velhice do Padre Eterno. Almas que viveis puras e imaculadas na torre de luar da graça e da ilusão, vós que ainda conservais intactas, perfumadas, as rosas para nós, há tanto desfolhadas na aridez sepulcral do nosso coração. Ele falou, pode ir embora. E ali eu estava conversando com uma sobrinha minha, filha da Edna Maria Guimarães, minha irmã querida, e a sobrinha também faz USP, e ela é nutricionista, vive me receitando coisas para tomar, e gosta muito de literatura. A gente estava conversando, ela me toca no assunto do Guerra Junqueiro. Eu falei, você conhece, tal, não sei o quê. Ela falou, eu gosto do Melro, o poema do Guerra Junqueiro, que é lindo, né? O Melro eu conheci-o, era negro, vibrante, luzidio, madrugador jovial. Logo de manhã cedo,
começava a soltar pelo arvoredo verdadeiras risadas de cristal. Lindo. Eu cheguei à noite, como ela gostava do mel, eu fiz uma para o Passo Preto, porque o Passo Preto é o mel. Eu fiz para o Passo Preto brasileiro. Passo Preto pousado ao fim do dia, calado e só, as penas tremulando. Me parecia que perdeu seu bando ou então que se cansou de companhia. Até pensei que ali tão desolado, tremulava de dor. Vi que sofria, como saudoso nessa tarde fria de um romance de amor já terminado. Cheguei a imaginar que o Passo Preto de repente me olhou, viu meu soneto e se pôs a cismar, triste e sozinho. E eu tive pena dele. No universo, um passarinho, quando entende um verso, nunca mais sorrirá pelo caminho. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.